a questão de acessibilidade. A gente vê bastante, assim, que nas escolas agora, conforme vai tendo criança cadeirante, né, enfim, que usa muleta, alguma coisa assim, tem que ter toda aquela questão de rampas, elevadores, né? Isso pode ser, como que eu posso dizer? A escola pode criar algum tipo de resistência para adaptar algumas coisas para a criança, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, alguma coisa nesse sentido assim, entrada na sala de aula. Não, de forma nenhuma. Ela só não pode, como a gente tem uma legislação que prevê que ela tem que estar adaptada e acessível para receber a criança com deficiência. E nesse ponto aqui, né, como o Guilherme já trouxe esse dado, eu acho muito importante a gente dar essa visibilidade. Em relação à criança e adolescente, nós temos no Brasil, num censo de 2017, em torno de 4,7 milhões, né? Nós estamos falando de 4,7 milhões de crianças e adolescentes que têm alguma deficiência. E desse total, no ensino regular, né, que frequenta o ensino regular, nós temos algo aí em torno de 480 mil. Então, embora ainda seja um número tímido, esse número mais que dobrou. Já se comparado entre o ano, já vem mudando. Exatamente. E para que a gente continue recebendo essas crianças no espaço do ensino regular, a gente tem que se preparar para isso, né? Sim. E não é só nas escolas essa questão da acessibilidade, né? Nós vemos também todos os locais, eles têm que estar preparados para receber a pessoa com deficiência. Então, o shopping, as lojas, tudo tem que ter essa questão. Tem que ter a acessibilidade, sim, né? E como a gente já comentou antes, o colégio particular, ele não pode cobrar mais por isso, né? Às vezes o colégio precisa fazer alguma obra, né, de rampa, às vezes o colégio é lotado de escadaria, precisa colocar um elevador, ou precisa se adequar e, por exemplo, fazer um rotacionamento ali naquelas salas ali para sempre a sala que aquela criança com, por exemplo, com uma dificuldade locomotora, né, que usa cadeira de rodas, fique sempre na parte de baixo para ela não precisar se locomover até em cima, e sem custo adicional algum. Assim, são ossos do ofício do colégio, né? A forma deles de ganhar dinheiro, que é oferecendo um ensino particular, exige isso deles, né? Que eles adaptem a todas as pessoas, com deficiência ou não. Com certeza. E falando também na parte da escola, eu lembrei aqui que a escola também não tem só essa parte da educação ali dentro do colégio, mas também tem toda aquela parte de quando eles vão sair para fazer um passeio, de repente e tal. E o que acontece e eu já vi acontecer casos assim, tá? Não vou citar aqui, enfim, mas eu já vi acontecendo de falar para a criança não ir porque vai atrapalhar o passeio dos outros. Sabe, de falar assim, acho melhor o seu filho, sua filha não ir nesse passeio. Absurdo. Porque lá vai ter, sei lá, passeio de cavalo e ele não vai conseguir andar, porque lá não tem onde andar com a cadeira de roda, sabe? Então, isso acontece muito ainda. Isso aí é um absurdo, porque quem sabe o que você pode e o que você não pode fazer é só você. Né? Ninguém tem o direito de te dizer o que você é ou o que você não é capaz de fazer. E você falando isso, eu lembrei de um relato que eu ouvi, né, de uma cadeirante que falou que quando ia para a escola, nas aulas para você ver o quanto ainda, como sociedade, a gente precisa evoluir. Né? Ela ia para a escola e nas aulas de educação física, ao invés de participar juntamente lá com as outras crianças das atividades, ela era colocada na biblioteca da escola naquele período para ficar lá copiando as regras do vôlei, as regras do basquete. Né? E ela fazia a parte teórica, né? Ela fazia a parte teórica e ela se questionou o quanto ela perdeu de aprender a trabalhar em equipe, a se frustrar quando perde, né? O quanto ela deixou de ganhar, e também os colegas dela que estavam lá sem a presença delas. Sem a convivência, como todo mundo deixou de ganhar diante de uma postura capacitista dessa. Às vezes nós perdemos até um atleta paralímpico, né? Se não tem esse incentivo ao esporte nem dentro do ambiente escolar, que é aquele momento de aula de educação física, que é uma vez na semana, pô, aí fica difícil da gente desenvolver em qualquer área nossa, né? Não só dentro do esporte, mas a gente não aprende a conviver com a diferença, como a doutora falou também, né? Exatamente isso, Guilherme. As crianças ali, digamos,
normais, né, que não tem a deficiência, que o pessoal costuma falar criança normal, né? Uhum. Mas não tem nada de anormal também na deficiência. Elas não vão ter convivência com esse tipo de situação, né? E na sociedade a gente tem que ter convivência com todos os tipos. Eu acho que Uhum. faz parte até da formação das crianças, né, isso. O saber tratar os outros como iguais, né? Saber tratar com respeito. Sim, É. exatamente. A gente vive numa sociedade plural e a diversidade é a marca da nossa sociedade. E independente, alguém aqui conhece algum ser humano que pode se dizer que é independente? Que não Não precisa? existe. Não existe, Não né? existe. Não existe. Então, a gente precisa do outro o tempo inteiro, né? Então, não tem por que você ter essa visão capacitista de querer reduzir a potencialidade do outro por causa de uma deficiência que você está vendo. Sim. Perfeito, doutor.